Bom, e para a gente terminar, a gente vai falar o slide 4 e 5, tá? Então, aqui no 4 tem sobre as emoções e aí a gente vai começar a trabalhar aqui a questão. Então, vamos ver. Os recém-nascidos deixam bem claro quando estão se sentindo infelizes. Soltam gritos agudos, agitam os braços e as pernas e enrijecem o corpo. Esses primeiros sinais ou indícios de sentimentos nos bebês são importantes indicativos de desenvolvimento. Outro item. Quando eles querem ou precisam de alguma coisa, choram. Quando se sentem sociáveis, sorriem ou dão risada. Quando suas mensagens trazem uma resposta, aumenta a sensação de ligação com outras pessoas. E o outro, a sensação de controle sobre seu mundo também aumenta quando percebem que seu choro traz ajuda e conforto, e que seu sorriso e sua risada provocam uma reação também de sorriso e risada. Eles tornam-se mais aptos a participar ativamente na regulação de seus estados de excitação e de sua vida emocional. Então, esses 3 itens aqui que estão no slide 4, eles vão demonstrar o que, né? O que está escrito. Não, eles vão demonstrar o que a Papalha está querendo dizer sobre como é que as crianças vão lidar com as emoções. Então, relembrando que a gente estava falando no começo sobre as emoções e aqui sendo exemplificado pela Papalha sobre o uso que a criança faz das emoções. Então, as emoções, elas existem. Quem assistiu aquele desenho Divertidamente, quem não assistiu, é muito legal assistir, vai clarear bastante a aula de hoje. E quem já assistiu e quiser rever também, vale super a pena. Porque está falando de emoções. Então, a gente está falando das emoções básicas, e as emoções básicas, elas são vividas na interação com o outro. Então, como é que eu consigo saber que eu estou alegre? A criança que, no começo da vida, ela sente uma sensação de excitação, de expansão, né? de bem-estar. Só que ela não sabe dar nome para nada disso. Ela sabe que ela está sentindo isso porque ela está sentindo isso. Ela não consegue pensar sobre isso, né? Então, conforme ela vai conseguindo interagir, conforme ela vai se desenvolvendo, conforme ela vai vendo que as pessoas nomeiam isso como alegria, como satisfação, como bem-estar, ou como ela é bonita, como ela consegue fazer as coisas, conforme ela vai percebendo isso, né, que as pessoas do entorno estão dando esse nome, que estão nomeando isso dessa forma e que isso é legal sentir, né, dá uma sensação de bem-estar, ela vai querer continuar. Então, o que é interessante, as emoções, elas só têm sentido, só é possível dar um sentido na interação com o outro. É isso que, resumidamente, a gente está falando. Então, quando uma criança precisa de alguma coisa, ela chora. Ou seja, alguma coisa não está certo. Então, ela comunica. Vem alguém, faz alguma coisa que ajude ela, né? Faz alguma coisa para apaziguar esse sofrimento dela. E ok, ela se sente bem novamente, ela consegue sorrir ou consegue se acalmar, consegue dormir tranquilamente. Que essa também é uma resposta de que ela tá feliz e tá bem. Se ela tá dormindo, tá feliz e tá bem, né? Na maior parte das vezes, claro. Mas em geral, o que a gente pode pensar é que essa comunicação do choro, essa comunicação do sorriso, essa comunicação da satisfação, essa comunicação do virar a cabeça quando não quer, são comunicações que vão sendo dadas e recebidas as informações a partir da interação com o outro. Então, o bebê, nessa primeira fase, esse bebê demanda interação com o outro. Isso é bem importante da gente saber. Conforme ela vai interagindo, ela vai se sentindo mais ligada com as pessoas do entorno, com quem ela ama e com quem a ama, né? Então, assim, amar, na verdade, nesse caso, né, não tem a ver com só você aceitar, mas tem a ver com você cuidar. Então, o cuidado é essa capacidade que você tem de oferecer afetividade, oferecer acolhida. Então, se você oferece acolhida, oferece segurança, você está promovendo uma condição de amor para essa criança. Então, ela se sente amada quando ela se sente
acolhida, escutada, prestada atenção, né? Alguém, mesmo que alguém for dar bronca nela porque ela está fazendo alguma coisa que está inadequada, ainda assim alguém está olhando para ela, alguém está dando um sentido para o que ela está fazendo. Então, ela precisa primeiro do sentido que os outros vão dar, quem cuida dela vai dar, para ela poder aprender a dar um sentido sobre o que ela está fazendo. Então, como é que ela dá esse sentido? Né? A partir da relação com o outro. Então, tudo se baseia na interação com o outro. Tem alguma coisa importante aqui? Tá. Isso é uma coisa importante também, que eu queria falar também, que está no 3, no item 3 desse slide 4, né, aquilo que aqui, eles tornam-se mais aptos a participar ativamente na regulação de seus estados de excitação e de sua vida emocional. Isso é bem aquilo que eu estava falando para vocês de autonomia. Então, a capacidade que a criança tem de começar a se nomear é porque ela, de fato, percebeu que alguém, né, permitiu que ela participasse ativamente dos impulsos, das emoções que ela estava vivendo. Deu um nome para isso. Para a psicanálise, não precisa decorar exatamente, né, o que é da psicanálise, mas só para a gente saber que teoria a gente está falando. Então, para a psicanálise, por exemplo, teoria psicanalítica, você dá um nome para uma coisa, quer dizer você dá um sentido para aquilo. Então, aquilo que não tem nome não pode ser pensado. Aquilo que não... aquilo que fica sem nome fica algo que fica ansiógeno, fica algo que eu não tenho como dar uma repercussão para aquilo, tá? Então, o bebê, ele precisa de alguém que dê algum nome. Dar nome não quer dizer só falar. Você está sentindo tristeza, você está com sono, você é o tesouro da mamãe, como o Kiko, né? Não é só isso, porque isso também porque vai começando a dar uma noção para a criança de quem ela é e quem ela é no mundo. Até mesmo o que é positivo e o que é negativo. Mas mais do que isso é você reconhecer aquilo que a criança está fazendo e dar um valor, dar um sentido para aquilo que ela está fazendo. Então isso é nomear. Eu percebo que você existe, eu percebo que você está fazendo. Né? Não necessariamente é só você dar um nome, que isso é ótimo. Se você consegue dar um nome, a criança vai começando a ter uma noção do que se trata. Mas ela, demonstrando inicialmente aqueles sentimentos, ela percebe que aqueles sentimentos são validáveis, são possíveis de serem reconhecidos, são ok de serem reconhecidos, existem, né? Aí no slide 5, eu coloquei aqui para vocês a diferenciação das emoções durante os 3 primeiros anos. Então, nos primeiros 6 meses é só para dar uma clareada, né? Não precisa decorar todos os sentimentos que vão surgir, mas só para dar uma clareada de como a criança vai complexificando, essa é a palavra, tá? Tornando complexa, vai tendo uma noção mais complexa sobre quem ela é e como o ambiente se apresenta. Então, essa noção de ser ela e os outros, quem são, né? Que ela é separada dos outros e quem são esses outros, e que ainda pensam igual a ela, depois ela vai perceber que pensam diferente, mas de fato ela perceber que existe um outro, vai fazendo com que ela torne o pensamento mais complexo. Então, inicialmente, nos 6 primeiros meses, como a gente já andou falando bastante sobre isso, inclusive no desenvolvimento físico e no cognitivo, a gente tem o sentimento as emoções de contentamento e alegria, interesse e surpresa, aflição, que associam-se, né, a tristeza, aversão, raiva e medo. Percebe que são 3 classes simples assim? Então tem contentamento e aflição, ou seja, satisfação e dor. Então o contentamento é a satisfação, a aflição é a dor, né? E o interesse, aquilo que pode vir a ser alguma outra coisa que eu ainda não sei.
e que eu vou descobrir conforme eu vou interagindo. Depois tem do quase 1 ano e meio, né, 15 meses até os 2 anos. Aí esses sentimentos vão sendo levados a sentimentos mais complexos. Olha aqui, consciência, como no comportamento autorreferencial. Então, começar a ter noção de quem ela é. Então, lembra que a gente falou de 1 ano, né, daquela fase lá, que ela começa a aprender a falar, aprender a andar, e ela começa a ganhar autonomia. E olha aí outra palavra, autorreferência. Então, ela é ela. E é bem interessante observar, né, a criança nessa idade, que ela geralmente ela quer dominar a casa. Então ela começa a ter uma autorreferência tão forte que ela é a mais importante. É o pensamento bem egoísta de que ela conhece o mundo e o que ela conhece é o mundo como é. Ela não tem uma noção ainda muito forte dos outros, né? Então, a consciência no comportamento autorreferencial. Depois, o constrangimento, também coisa que vai acontecer nessa passagem até 1 ano a 2 anos. Entre 1 ano e 2 anos. Constrangimento, inveja, empatia. A inveja aí não está sendo mostrada como uma inveja mais profunda, uma inveja mais primitiva. É inveja no sentido de querer ter aquilo que o coleguinha tem. Então, a criança, por exemplo, fica brava, faz birra, quer tirar o brinquedo do amigo só porque o amigo está brincando com aquele brinquedo. O que ela está dizendo, na verdade, né? Ela está tendo inveja de que o amigo parece ser mais amado do que ela é, porque ele tem um brinquedo que a mãe deu para ele e ele brinca de uma forma muito legal, mesmo que seja um pedaço de papel, sabe? Ela quer aquele brinquedo ela quer que represente que ela sim é amada. Ela não quer que o amigo dela seja amado ou o irmãozinho seja amado. Então, esses comportamentos mesquinhos, né, invejosos, no sentido mais superficial da coisa, né, não no sentido da Melanie Klein, da psicanálise, não precisa decorar só para saber que existe um conceito mais primitivo da inveja. Essa inveja que eu estou falando é a inveja da criança querer ter aquilo que o outro tem, tá? E o que é isso? O amor da mãe, o amor do pai. Então, os meus brinquedos não são tão interessantes. O legal é o brinquedo do meu irmão. Meu irmão ganha cada brinquedo legal. Sei lá, o meu primo, nossa, ganha cada brinquedo legal e eu quero pegar os brinquedos dele porque a mãe dele deve ser muito mais legal. É aquela ideia, né, que a criança tem de que tá sempre faltando alguma coisa para ela. E outras crianças vão achar isso dela também. O constrangimento, então a vergonha que a criança vai sentir, você vê que ela ainda é muito autorreferente. Então, se ela fez alguma coisa errada, ela não se sente ainda totalmente culpada, ela se sente com vergonha. Então, se ela escondeu o rosto, ela esconde a vergonha que ela passou, porque ela é a referência. Então, ainda não tem um sentimento muito mais profundo de culpa. Só que começa a surgir a empatia. Então, essa capacidade inicial de perceber que existe uma outra pessoa e se eu sinto dor, outros também sentem. E aí também que a mãe, o pai, né, o pessoal da família pode ensinar a criança a importância dela poder desenvolver essa capacidade de empatia, de se colocar no lugar do outro nesse sentido, de perceber que ao outro falta também essas coisas, ao outro também tá... Ou não, né? Ou o outro tem a coisa porque é no tempo dele, né? Então, perceber que ela também vai ter o tempo dela, tem o lugar dela. Então, isso é bem interessante. Nessa passagem até os 36 meses, que eles falam que é os 3 anos, né? Eu fiz essa cara porque a gente tá falando que pode ser 2 anos e meio, pode ser 3 anos, tá? É o máximo, né? 3 anos. A criança vai começar a adquirir e reter padrões e regras. Então, noção já do que está certo e o que está errado, já é a base. A base é o início do pensamento moral, que é o que a gente vai ver depois mais para frente sobre a construção do que é certo e do que é errado, do que é bom ou ruim, do que ela pode fazer, do que ela não pode. Isso é bem interessante.
E então aí dessa percepção dos sentimentos morais, da base dos sentimentos morais, vem o constrangimento, o orgulho, a vergonha e enfim a culpa. Então a culpa é diferente da vergonha, porque na vergonha você só toma você como referência. Na culpa você toma o outro como referência. Você precisa de uma certa empatia para sentir culpa. Observa qualquer situação que você está vivendo, né, que você já sentiu a diferença entre sentir vergonha e culpa. A culpa vai exigir que você repare o dano. A culpa vai fazer você perceber que você fez algo que não foi adequado para o outro. E você, de certa forma, prejudicou aquele outro. Então, aquele outro não merece isso, então você vai se sentir culpado. Então, a culpa, ela é posterior à vergonha. A vergonha, inicialmente, é algo muito narcísico, é muito de si mesmo. É muito... eu tampo meus olhos e evito que as pessoas fiquem me olhando. E assim acabou, sou só eu, né? Então a vergonha é só da própria pessoa. E isso vai ser ao longo da vida toda, tá? Então a culpa vem depois da vergonha. Então, vamos parar por aqui, nesse slide 5. Na aula que vem, da quinta-feira, a gente continua falando dos slides a partir do 6, da aula 6, do capítulo 6. Nossa, tá muito 6 por aí, tá? Então, até quinta-feira, pessoal. Um grande abraço. Tchau, tchau.